Boa tarde, me chamo Ronald e aqui eu vou apresentar para vocês o trabalho da implementação das normas brasileiras num programa baseado em orientação a objeto na linguagem MATLAB. Os autores são Ronald Júnior, Rafael Rangel, Pedro Lopes, Antonioni e Luiz Fernando Campos Marta. Para a introdução, eu vou falar sobre o software que será implementado na nova função, que é o LESM, que é um Linear Element Structure Model. LESM é um programa grátis que faz análise linear elástica de 2 e 3 dimensões para treliças, pórticos e grelhas. E também o programa é baseado no script MATLAB, usando os paradigmas da orientação a objeto. O software ele usa o método da rigidez direta para calcular deslocamentos nodais e rotações nodais, que é o core de toda o método da rigidez direta. E posteriormente calculado cargas axiais, cortantes e os momentos fletores a partir de interpolações. A versão corrente não contempla dimensionamentos prévios na versão atual. Então, para isso, está sendo introduzida essa nova funcionalidade que explicarei posteriormente. Para mais detalhes, podem entrar nesse site para conseguir baixar e olhar o código, pois é um código aberto. Aqui é um exemplo de como está a versão atual, ele mostra os momentos fletores, cortantes, etc., de uma estrutura. Agora falar um pouco sobre a estrutura de dados. A estrutura de dados é baseada em programação orientada a objeto, pois esse paradigma nesse tipo de aplicação é muito importante, pois ele garante muita abstração, que é o que a gente precisa nesse tipo de programa. E eu vou explicar o porquê. Por exemplo, o método da rigidez direta ele é baseado em deslocamentos nodais e rotações, porém ele tem um elemento e cada elemento dois nós. Nesses nós podemos gravar nas suas propriedades, por exemplo, a identificação, cada nó vai ter a sua condição de contorno e os seus carregamentos nodais, por exemplo, entre outros. Mas esses são os principais, podemos abstrair esse nó, pois terão vários nós que terão as mesmas características. Também poderá ter os elementos podem ter o ED, o material, a matriz de rigidez, que é muito importante para esse modo, e podemos abstrair mais ainda. Nesse material podemos botar aço, madeira, etc. Então, dentro do aço podemos gravar o seu ID, a sua tensão de escoamento e a sua tensão última, por exemplo. Isso é por isso que é de grande importância a abstração nesse tipo de aplicação. Vamos usar também a linguagem unificada de modelagem, pois ela é de suma importância quando queremos mostrar de forma visual como as classes se relacionam entre si. E isso é grande importância, pois a partir disso podemos introduzir novas funcionalidades de maneira mais, vamos dizer assim, mais consistente, onde podemos ver realmente o que está acontecendo entre as classes. Aqui fica mostrando como está o ML da versão atual do LESM, onde temos a maneira de printar, de desenhar, né, no caso. Aqui tem as classes relacionadas a fazer os assemblies das matrizes de rigidez locais com as globais, material, elemento, qual tipo de teoria que estamos levando em conta, se é Navier, Timoshenko, o tipo de análise, se é análise 3D, se é análise 2D de pórtigos. Isso tudo é como se está, nesse caso aqui, está mostrando como que elas se relacionam entre si. Eu não vou entrar a fundo aqui, pois eu ainda tenho que explicar a minha nova implementação. Aqui a ideia central dessa nova implementação de aço é mostrar para o estudante, de maneira bem didática, como está sendo feita as validações de acordo com a norma, se a estrutura está resistindo aos esforços, e reportar isso, mostrar um memorial de cálculo bem intuitivo para o aluno ter o primeiro contato com o seu programa de dimensionamento estrutural. Vale salientar também que nessa versão atual ainda não está contemplada a combinação de ações. Isso quero deixar isso bem frisado aqui, por isso que ela não será demonstrada ali, mas ela está sendo desenvolvida, pois é de suma importância para o cálculo de aço. Aqui eu vou explicar rapidamente esse UML aqui com as novas funcionalidades. Temos o material. Essa classe material anteriormente ela não era abstraída, hoje ela foi abstraída para
os materiais que foram adicionados novos receberem da classe Pi algumas propriedades. Então, elas herdaram as propriedades do material, como, por exemplo, algumas características que são comuns a todos os materiais, não tem por que eu botar em cada material. Nesse caso aqui, só temos o aço, por estar sendo a implementação de aço, mas poderiam ter outros que também recebem coisas que são comuns a todos os materiais. A classe seção também foi abstraída, pois, por exemplo, existem características que são comuns a todo tipo de seção, como inércia, entre outras. E por que foi abstraída essa classe? Pois nessas outras duas classes foram adicionados perfis Gerdau e Valorec. Pois agora você pode selecionar o tipo de perfil que você já quer utilizar, que já está tabelado e está disponível comercialmente para fazer a sua modelagem estrutural. Aqui no Design Report temos classes, propriedades e métodos que eles definem como vai sair o seu memorial de cálculo. Porém, esse aqui é generalizado para todas as normas. Caso eu quisesse adicionar mais normas, porque quando pensamos em orientação a objeto, temos que pensar no escalonamento do próprio código. E aqui é exatamente, praticamente a mesma coisa, porém com as características particulares, só que o Design Report da NBR vai ter, sobre o memorial de cálculo da NBR vai ter. Aqui, na NBR, por que está use aqui? Na NBR 8800, essa classe, ela faz todos os cálculos para sair, mostrar se passou em tal verificação, se passou em flambagem, se passou em flexão, etc. E aqui ela estende a também coisas que podem ser comuns a todas as normas de cálculo. No model, nós representamos, depois de feito todos os cálculos, ficam salvos no model essas informações. Esses dois pacotes aqui foram utilizados para complementar o visual do memorial de cálculo. É isso. Aqui foi o que eu acabei de explicar. Aqui foi como está sendo feitas as rotinas de cálculo dentro da classe NBR, ela está sendo feita dessa maneira, e eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é basicamente o que a norma disponibiliza para a gente utilizar na hora de fazer as verificações. Então, existem diversas rotinas que fazem alusão a todos os pedaços das normas dentro da classe NBR. Aqui foi como ficou a nova interface do LESM, que aqui temos o material, temos o material, seção, e aqui podemos escolher o nosso perfil, o nosso tipo de material e qual norma utilizaremos para calcular. Aqui um exemplo prático que eu coloquei, só para ilustrar melhor. Temos aqui que é uma carga de 5,78 kN, com perfil 150 por 13 aqui. E aqui eu vou mostrar como que está sendo exibido após feito o dimensionamento, feito a verificação, como que está sendo exibido para o usuário. Aqui foi a modelagem do exemplo que vimos anteriormente, como eu modelei no LESM. Aqui podemos ver qual foi o momento máximo e o momento máximo e o máximo cortante. Aqui no caso -3, mas aqui como é a dupla simetria, vamos analisar em módulo. E aqui o máximo cortante que foi 7,2 kN. Agora, fazendo a verificação, clicando para fazer a verificação, notamos que mostra as informações do material utilizado, o tipo de perfil e os cálculos, fazendo referência à NBR. E qual tipo de cálculo está sendo feito. Aqui temos os momentos na flambagem da mesa, por exemplo, flambagem da alma, fazendo a verificação da flambagem, a torção. E aqui, ó, mostra se a seção foi aprovada ou não, que foi menor, no caso foi maior do que os momentos máximos e os cortantes máximos que mostramos, ó, do cortante e etc. Agora, para finalizar, as conclusões são que o LESM, ele facilita você adicionar mais funções e facilita a visualização devido a esse grande nível de abstração. E a implementação e também mostramos que nesse caso de você facilitar a visualização do memorial de cálculo para o usuário, causa grande impacto nos estudantes, pois podemos mostrar facilmente para ele como que foi feita
toda o dimensionamento do mesmo.